Olá, bem-vindos ao Cura. Esta semana vamos falar com António Pedro Lopes, que é um dos 4 curadores da Tremor e que nos vai falar e partilhar aqui um pouco da exposição Epicentro Milagre, que está patente no arquipélago Centro das Artes Contemporâneas, nos Açores, desde o dia 27 de setembro. Olá António, antes de mais, muito obrigada por ter aceitado este nosso convite. Olá, Flávia. Bom dia e obrigado eu. António, diretamente dos Açores, não é? Obviamente, pergunto-lhe Ribeira Grande. como é que surgiu a ideia de criar esta exposição Epicentro Milagre e porquê Milagre neste nome? Aham. Então, esta exposição primeiro foi inicialmente pensada para o Festival Tremor de 2020, que entretanto foi cancelado, e que também servia a celebração do 5º aniversário do Arquipélago Centro de Artes Contemporâneas, uma vez que o Tremor tem tido uma relação de programática, quer ao nível das residências artísticas, portanto, quer ao nível da criação, quer ao nível da apresentação com esta instituição. Depois de 7 edições do Tremor a acontecer, nós fomos verificando que, paralelamente ao festival, era sempre à altura, não é, ali da Quaresma, de uma manifestação religiosa muito forte aqui em São Miguel, especificamente, que são os romeiros, que são homens que dão a volta à ilha durante 8 dias pela estrada e que o fazem num mantra o tempo todo entre Pais Nossos e Ave Marias. Essa é uma tradição que vem do século XVI, desde que houve um grande sismo e terremoto que abalou e destruiu completamente a primeira capital da ilha, que era Vila Franca do Campo. Ou seja, é uma tradição que primeiro acontece como forma coletiva e comunitária de fazer face às tormentas, de fazer face ao lado inesperado da natureza, do quanto a natureza pode destruir e mudar aquilo que nós temos como seguro e reconhecível. É uma tradição que depois, ao longo dos anos, foi sendo abraçada pela Igreja. Hoje em dia é uma manifestação que impõe de devoção, de crença, de fé, de muito respeito por toda a sociedade civil. Literalmente os romeiros passam e há um silêncio que se instala. Mas isso fez-nos pensar o quanto essa manifestação era uma espécie de trampolim para olhar muitas outras manifestações nos Açores, sejam religiosas, sejam pagãs, que têm exatamente uma relação muito clara com a natureza, exatamente, e com o lado potencialmente criador, potencialmente destruidor, que a natureza tem sobre a nossa vida na sociedade açoriana. Portanto, entendemos que a nossa posição geográfica, a nossa condição insular, criava uma identidade cultural muito específica, que se materializava em ritos, em cantos, em celebrações, em homenagens, em cultos de devoção. E, portanto, veio daí a vontade de entender e explorar e ensaiar o melhor o que é que isso significa, essa ideia de que há uma identidade cultural que se escreve por causa do lugar onde se está, não é? E aqui, né, com a especificidade de ser ilhéu, insular, de ter o mar por todos os lados, de ser assolado por brumas, tempestades, terremotos, vulcões que ora estão adormecidos, ora entram em erupção, e perceber que imaginário é que se pode criar a partir daí. Pronto, disso nós pensamos que era importante e interessante que se criasse uma visão plural e não una nem absoluta. Daí termos convocado um Vários conjunto de artistas, não é? artistas, sim, que trabalham dimensões muito diferentes, não é? Desde a documental, a ficcional, ou até aqueles que pensam uma dimensão imersiva, não é? E daí termos chegado a esta constelação de artistas, não é? Que são fotógrafos, são artistas plásticos multimédia, não é? Que trabalham em vários, sem limites muito claros de disciplina, ou um cineasta
e dois exploradores do som e da imagem. Se calhar já falamos mais especificamente sobre quem são eles e o que é que eles fazem, mas a ideia foi criar uma pluralidade de pontos de vista que começasse na ideia de documento, na ideia da Terra, né? Na ideia de viagem ao interior da Terra, do epicentro, mas que também deslizasse para o delírio, para o tremor, para o terror, para o inexplicável, para o intangível, para o miraculoso, para o que é potencialmente também ficcional, potencialmente pagão, potencialmente blasfemo. Isto aqui, então, para contextualizar, estamos a falar de Peru, não estou a dizer mal, não é? Os artistas que participaram nesta exposição. Temos Peru, Francisco Lacerda, João Ferreira, Tito Mourás, Vicente Moon e Priscila Tellman. Neste caso, estamos a falar de artistas açorianos? Ou não Francisco só? Lacerda. O Francisco Lacerda é um artista de São Miguel, radicado em Helsínquia, na Finlândia. Depois o Tito Moraes é um fotógrafo do Porto. O João Leiria é um fotógrafo de Leiria. O João Ferreira, desculpa, é um fotógrafo de Leiria. O Vincent Moon e a Priscila Tellman são dois artistas visuais, cineastas e captadores de som. São franceses, baseados em Paris. E os Berro são do Porto, é um coletivo do Porto que trabalha em várias disciplinas que vão da instalação ao som e às interseções entre a arte, a tecnologia, o homem e a máquina, mas que tem um trabalho que é claramente mais exploratório, sensorial e imersivo. Então, estes artistas foram convidados a pensar e repensar aqui a identidade açoriana, que tipo de representações é que encontramos, e também é interessante perceber qual é a especificidade da representação do artista que é efetivamente da terra, digamos assim. Sim, acho que é um caso muito idiosincrático, específico. O Francisco Lacerda é um cineasta de cinema de género, ele faz filmes de terror e ele diz-se dele que ele inventou um género que de alguma forma renova também o imaginário açoriano, que se chama Azorsploitation. E é muito interessante o trabalho dele, é claramente no domínio desta exposição que está a acabar de ser montada agora, enquanto estamos aqui a falar, mas que claramente, e com a sua experiência de ser nativo, né? De ser daqui, de ter crescido aqui, ter crescido neste lugar, ter crescido nesta cultura, imaginou completamente aquilo que é um rito ficcionado. Não é? Atendendo também à especificidade do género de trabalho que ele fez. É a primeira vez que ele trabalha para o domínio da arte contemporânea, normalmente os filmes dele são vistos em festivais de cinema, e é claramente a pessoa que dá o salto maior, que desliza mais na relação com o guarda-chuva, por assim dizer, não é? com o contexto macro que esta exposição tem. E por parte dos outros artistas? O que é muito, estava a pensar, o que é muito interessante porque existem pelo menos dois outros artistas que tocam em ritos, não é? Um que é o João Ferreira, que aborda diretamente esse rito que eu falei inicialmente, que são os romeiros. Ele próprio foi romeiro, seguiu um grupo de romeiros de rapto de peixe durante 2 anos. Portanto, é uma fotografia documental, mas de um fotógrafo que viveu, né? Portanto, que sentiu na pele, que ele próprio atravessou aquela experiência de introspeção, de resistência, de sacrifício e se fez rodear das pessoas que cumprem esse ritual anualmente. E é muito engraçado a justaposição, o paralelismo, o choque, se quisermos, entre alguém que fez um trabalho muito baseado no documental, portanto, num rito que acontece, e outro artista, que é o caso do Francisco Lacerda, que imagina completamente um rito de um grupo de homens também, que sacrificam uma pessoa para apaziguar as forças do arquipélago.
É muito interessante, tem um nível de complexidade, porque há uma lógica de deslize, há uma lógica de salto, mas ao mesmo tempo é interessante também porque complexifica uma rede imaginária e não a limita a uma ideia de reconhecimento, não é? Portanto, a ideia de representação aqui não parte daquela lógica de recepção, né? Ou de Uhum. leitura de uma obra que passa por aham, eu percebo, aham, eu sei o que é que tu estás a falar. Não. Ele abre completamente uma outra dimensão, claramente mostra coisas reconhecíveis da ilha, do espaço, do folclore, mas há um princípio pagão, não é? De imaginar-se uma coisa que não existe, mas que potencialmente pode existir, não é? Porque é de facto uma relação muito forte que um ilhéu e um açoriano têm, essa do medo da natureza, essa do fazer frente à natureza, essa de fazer entender como é que a natureza não consta uma ameaça e cada vez mais de pensar como é que o homem faz parte da natureza e não é uma coisa separada, não é? Porque nos nossos discursos e no próprio tratamento, ou na própria mão que o homem tem na natureza, há muito uma espécie de erro, não é, universal de uma ideia de separação, como se nós não fôssemos fruto da natureza, não é? Nós somos, o homem é natureza, não são duas coisas separadas. E é engraçado porque alguém cria esse pensamento dando uma espécie de dádiva, tipo arquipélago, que toma lá isto e acalma-te para que as coisas estejam relativamente reconhecíveis e seguras. Não é? Os outros artistas têm, o Vincent Moon e a Priscilla Tellman têm uma aproximação muito grande à ideia de ritual, à ideia de mistério, à ideia de magia. Portanto, portanto fazem uma investigação um pouco sobre os subterrâneos da espiritualidade, da devoção desse património quase imaterial, não é? Que de alguma forma marca esta cultura e que também tem lugares sensíveis de tabu, não é? Porque estamos a falar de magia, estamos a falar de paganismo, estamos a falar de formas que de algum modo afrontam a religião, de alguma maneira. Não é? Estamos a falar de milagres, não é? De coisas que acontecem e que não são necessariamente explicáveis, senão por uma grande crença no poder de acreditar, né? No poder de acreditar que alguma coisa é possível, que alguma coisa pode ser salva. E isso é um domínio muito fascinante, mas também é uma zona muito delicada. Né? E temos artistas como o Vincent e a Priscilla que, que abordam essa dimensão aqui desta cultura, que a colocam em relação também com outras culturas e que também têm uma aproximação à natureza enquanto paisagem, enquanto signo que fala, que pode ser uma chave para te relacionares à terra, ao céu, aos elementos, aos outros. Por outro lado, artistas como os Berro ou o Tito Moraes têm uma aproximação muito mais da lógica do fenómeno e de entender como é que a Terra, de alguma forma, pode disputar outras representações que sejam mais abstratas, que sejam mais sensoriais e que, através das suas obras, possam, de alguma forma, dar a ver a dimensão constante de metamorfose, não é? Que nós, enquanto natureza, atravessamos diariamente, constantemente, enquanto estamos vivos. Não é? Enquanto estamos vivos, mudamos-nos. Enquanto estamos vivos, o planeta também muda. Estamos sempre a E falar aqui há, de uma relação muito grande com a natureza, não é? certo, inevitavelmente. Não é? Isso também é muito interessante, porque a natureza que se vê nos trabalhos destes artistas não é a natureza do cartão postal que é reconhecido, não é? Quando se pensa na natureza magnânime, magnífica, dinossáurica dos Açores. Não, é uma natureza que está mais
no limiar, na fronteira, no interstício, numa sombra, num lugar de signo, né? Ou seja, de chave para ler alguma coisa. As Mas lagoas estão lá, as árvores estão lá, os grandes elementos estão lá, mas de uma forma muito delicada, não é? Muito além daquilo que nós reconhecemos como sendo normativo, de uma ideia, de uma imagem de... como é que foi este processo de descoberta destes artistas, destas especificidades da ilha? Foi, antes de tudo, um processo de conversa, não é? E de imaginação e de também ir entendendo como é que a obra e a abordagem que cada artista tem ao trabalho podia criar um percurso expositivo. Por outras palavras, podia criar uma experiência Uhum. a quem visitava esta exposição. Claro que quando pensas numa exposição ou um trabalho, não é? Quando crias um chapéu para, para depois criar um conteúdo, para dar-lhe músculo, para criar sentidos, para brincar com confusões, há uma grande dimensão de intuição nisso tudo, não é? À partida nós não, são encomendas, ou seja, nós não sabemos como é que se parece o resultado final e é à medida que os trabalhos vão ganhando de forma que vamos entendendo o que é que cada trabalho é e como é que ele se liga ao outro, como é que ele afeta o outro, como é que ele complementa, como é que eles têm um diálogo com o outro. E nesse sentido é uma viagem que não acaba, não é? Acabará talvez quando um visitante, um espectador, tomará contacto com o trabalho e ele próprio determinará a sua própria leitura, a sua própria relação com cada peça e com a ideia de experiência da exposição no geral. E isso para nós é uma coisa muito importante também, é não ser uma coisa que seja demasiado explicada nem justificada, porque o que acho que nos interessa aqui, quando pensamos no processo desta exposição, foi exatamente assumir, e mesmo nós enquanto curadores do Tremor, na relação que temos com fazer o festival, é a ideia de assumir o risco de fazer arte e dar o poder à experimentação artística. Dizer que uma instituição desta dimensão tem que estar nas mãos dos artistas, pertence aos artistas. São os espaços por excelência onde eles devem ter todas as condições para experimentar. Não é? E que também aqui pode ser esse o espaço em que todas as barreiras tradicionais de disciplinas, não só disciplinas artísticas, mas mesmo de campos de saber, religião, paganismo, arte, ciência, documentário, ficção, onde elas possam se cruzar todas, onde esse espaço possa ser um plural aberto e poroso, exatamente mantendo espaço para que outros venham e se relacionem. E depois também acho que há uma dimensão que é importante para nós, enquanto curadores, que vamos tendo ao longo de vários anos de festival, de várias exposições que fomos organizando, é a ideia de, peço desculpa, de podermos falhar, não é? E de podermos, com aquilo que vamos propondo, poder haver uma dimensão de provocação, de farpa, mas também de vislumbre e de criação de uma nova liberdade. Porque para nós o que é mais importante é mesmo o risco, é a ideia de aventura, que é importante, a ideia de experiência e a ideia de não, não chegarmos a um lugar em não é, do gosto ou não gosto, do era bonito ou não era bonito, Uhum. mas sobretudo o processo para nós é que se cria encontros, principalmente agora, que essa dimensão de estarmos juntos e socialmente está muito limitada, e que esse encontro seja um que crie confusão, seja um que crie consciência, seja um que crie conversa, mas que desconcerte, que baralhe, que incomode, desde que se fale e se crie uma relação e de troca que também nos faz a permitir olhar com outros olhos o lugar onde estamos, não é? Não só aquilo localmente, no que aquilo diz respeito, mas também à universalidade que aqueles temas e aquelas propostas têm. Portanto, o processo para nós mais importante é sempre esse, é o do risco, é o da provocação do encontro e sobretudo que saiam daqui e que não se morra numa conversa de era bonito, era mesmo bom. Não.
As peças estão ali, elas têm elementos que servem para disputar conversas. Elas têm polémica dentro, elas têm incómodo, elas têm um tabu, elas têm mas aquilo é o quê mesmo? E isso para nós é fulcral, portanto, na ideia de descoberta mesmo de uma relação, não é? De como é que a arte pode, de alguma forma, não só agradar, mas talvez tocar em lugares que doem, sobre o qual se exercem silêncios invisíveis, se criam barreiras e, portanto, acho que é muito importante pensarmos, quando nós pensamos este espaço, também pensamos-lo dessa maneira, não é? Importa, neste caso nós, é não só o António, toda a curadoria do Tremor, não é? Que Sim, é sim, o sim, António, Joaquim Durães, o Luís Baneses e o Márcio Laranjeira. Como é que é fazer este trabalho num conjunto de 4 pessoas? Acho que trabalhamos numa lógica complementar, já trabalhamos assim há 8 anos. O Tremor inicialmente é um festival de música, mas depois também deslizou ao longo dos anos para ser um festival multidisciplinar, que inclui propostas de artes performativas, de artes visuais e de interseção entre a arte, a ilha e as suas comunidades, não é? Incluindo as suas tradições também. É um trabalho de conversa também. Portanto, aquilo que eu falava como sendo a nossa proposta principal de processo, ou do que queremos que as pessoas experienciem e vivam aqui, é também aquilo que nós atravessamos. Nós vamos entendendo como é que o trabalho pode ganhar forma, quais são as suas premissas conceptuais, como é que as coisas se interligam, como é que as coisas se produzem e também se resolvem do ponto de vista logística, através de uma grande conversa, a 4, com todas as disparidades, as diferenças, as dimensões de complementaridade, de visão, não é? De experiência do mundo. É um trabalho que tem a sua dificuldade, mas também tem o seu grande interesse, que é também a ideia de entender como é que a dimensão do curatorial pode ser uma de desaparecimento, não é? Ou seja, o que vai ligando as peças, não é? O que vai ligando o percurso é fruto de uma conversa que não se autoimpõe. Nós não estamos lá em todas, estamos só na abertura da porta, por assim dizer. E, portanto, também é sempre um lugar interessante a experimentar e a renovar todas as vezes, porque, como eu dizia há pouco, para nós é importante a ideia do risco da criação artística, é a possibilidade de artistas experimentarem dentro das suas disciplinas e isso levar-lhes a outros caminhos e a outras descobertas. E é também poder subverter alguma da fixidez e da rigidez que as instituições têm na ideia de fruição da arte, não é? Portanto, nesse sentido, nós seremos uns disruptores. É estranho dizê-lo, mas acho que gostamos de pensar exatamente como é que se reinventam sempre, como é que se reinventa sempre essa dimensão do que é que significa ir a uma instituição, para que é que serve uma instituição artística, como é que se recebe, não é? Como é que se torna os espectadores, os visitantes, os públicos, nossos aliados, não é? Porque quem somos nós para ditar o que deve ser visto e o que é que deve ser dito? Não cabe a nós o nosso papel. O que nos interessa é iniciar conversas, e conversas que nunca acabam, e que uns dias são com umas pessoas, outros dias são com outras, outros dias abordam isto, outros dias abordam aquilo, e às vezes até ganham dimensões de sequela, de episódio, ou seja, que voltam, não é? Mas há uma ideia de tentativa e erro, de risco, se calhar estou-me a repetir, mas que é muito importante e que é vital para nós podermos continuar e para que os espaços da arte sejam espaços vivos, críticos e presentes no mundo atual, não é? Principalmente agora, em que existem muitas forças que tentam
tentam controlá-la, censurá-la, abafá-la, tirar-lhe os poucos pilares, não é? Que seja as instituições, seja os artistas têm para trabalhar. E, portanto, para nós é muito importante a ideia de, principalmente agora e depois deste ano que nós estamos a passar, de dizer que é muito importante que continuemos a inscrever, não é, no espaço da sociedade civil e que essas ideias sejam catalisadas, sejam ouvidas, mas não seja, não digo para salvar ou questionar o mundo, mas para baralhá-lo, para abrir-lhe o horizonte, para expandir-lhe as possibilidades e mais não seja para criar um choque, um frisson, um tremor, aí tipo, ai, o quê? Eu disse aquilo? Portanto, acho que É esse o convite que deixa, é esse o convite que deixa ao público para ver a exposição do Epicentro, Milagre Epicentro. Epicentro Milagre, ao contrário. Epicentro Milagre, mas também é um milagre epicentro, então acho que uma coisa não precede a outra, acho que elas podem, uma estar antes, outra estar depois, porque o que é que está primeiro, o ovo ou a galinha, não é? António, muito obrigada. Obrigada por Obrigado, esta partilha. Nós deixamos então o convite para as pessoas conhecerem na Ribeira Grande, no Espaço Arquipélago Centro de Artes Contemporâneas. Esta exposição que vai estar disponível vai estar patente até janeiro do próximo ano, não é? Por isso há mais dia que tempo, 10. há mais que tempo para conhecê-la. António, muito obrigada por esta partilha. Obrigado, eu. Bom dia. Obrigada.